ex-príncipe Andrew deixou a delegacia no Reino Unido depois de 11 horas de detenção. Um dia depois dessa prisão, o ex-príncipe ele foi preso, por má conduta como funcionário do governo. A polícia britânica voltou a fazer buscas na casa dele e também na propriedade da família real. Acusado de vazar informações sigilosas para o bilionário Jeffrey Epstein, Andrew pode ser condenado até a prisão perpétua e cria aí uma nova série de problemas para a monarquia britânica. As autoridades afirmaram que o ex-príncipe foi liberado, enquanto as investigações continuam. De acordo com a rede britânica BBC, ele deixou a prisão no banco traseiro de um veículo poucos minutos antes das 7h30 da noite. O rei Charles, irmão do ex-membro da realeza, afirmou que a lei deve seguir o seu curso. Vale lembrar que o príncipe ele já havia renunciado aos títulos reais por escândalo, Fred Duboc? Sim, e também foi retirado dos benefícios pelo próprio rei Charles III, isso em outubro passado. Vamos primeiro falar um pouco o que está acontecendo hoje. A polícia do Reino Unido, a Thames Valley Police, que está responsável pela investigação, fez buscas hoje na Royal Lodge, que era a residência que o Andrew ocupava até outubro do ano passado, e também em Sandringham, que é a atual moradia dele. Também não se descarta que haja o pedido nos próximos dias de mandatos de buscas pelos depósitos de documentos dele, junto à família real, e possivelmente até no Palácio de Windsor. Há uma colaboração do rei Charles III, que ele está mantendo um distanciamento em relação ao irmão, já não é de agora. O Andrew gera problemas já há algum tempo para a família real, e a proximidade dele com o Epstein gerou uma série de problemas no passado, e agora essa investigação tornou ainda pior a situação. Nós temos aqui a fala, como você falou, você trouxe aqui assim, do rei Charles III, deixe-me ser claro. A lei deve seguir o seu curso. O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado, pelo qual essa questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes. O rei Charles ele já tomou posse como rei, ele foi entronizado com a morte de Elizabeth II, diante de uma situação em que se questiona a presença da família real. Não se quer a deposição da família real, mas se questiona muito a questão do financiamento, dos gastos. Por ano, são 643 milhões de reais gastos em subsídios para a família real, que inclusive tem bens próprios. Eles têm uma série de fundos e propriedades e empresas que geram esses investimentos, mas isso gera um desgaste. A popularidade ainda é grande da família real. Família real hoje, o próprio rei Charles são 62% de apoio a ele na monarquia, e por conta da idade e a expectativa, o príncipe William tem ainda uma aprovação ainda maior. A popularidade dele chega a 72%. Mas tudo isso, todo esse escândalo atual, cria uma situação que para a monarquia é muito complicada. Por isso que o Charles III está se distanciando do irmão e está colocando à disposição a liberdade para que a polícia investigue. Então, até a Agência Nacional do Combate ao Crime participa dessas investigações. E o que está sendo investigado? Vamos lá. O Andrew, ele, na época de 2010, 2011, ele era representante do governo do Reino Unido para assuntos comerciais. Então ele fazia uma série de viagens, participava de negociações, participava de licitações, e ao mesmo tempo ele era muito próximo do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein é aquele bilionário que tinha um esquema
nos Estados Unidos, pelo qual ele foi até condenado e posteriormente se suicidou na cadeia, de relação de exploração de menores para fins sexuais. Ele criou uma rede de apoio e de relações com várias pessoas, né, políticos, artistas, empresários, de várias coisas. Ou seja, tem outras personalidades ligadas ao caso, né? Mas o Andrew foi uma personalidade que ficou muito associada. Por exemplo, aí nós estamos mostrando algumas das imagens que fazem parte do inquérito. Bill Clinton, Steve Bannon, né, que era chefe de campanha, Woody Allen era articulador de campanha, Bill Gates, né, agora não estou reconhecendo de cabeça, que assim, não vou falar, Steve Bannon, da Virgin, assim, não estou falando que todos eles participavam dessas coisas, mas ele criou uma rede de influência envolvendo todas essas pessoas, e de alguma forma essas pessoas ficavam enredadas nessa ligação. Inclusive o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aparece em vários dos vídeos, né, em várias das festas. Ele recebeu Jeffrey Epstein, né? Pra você ter uma ideia, essas investigações envolvem 3 milhões de páginas, são 2.000 vídeos, mais de 180.000 fotografias. Aí vamos pegar especificamente o caso de Andrew. Em 2010, ele tinha participado de uma viagem, e isso que está sendo investigado agora. Não são as relações com essa articulação de exploração de mulheres. Em 2010, em novembro, ele tinha voltado de uma viagem para a China, Singapura e Vietnã como representante do Reino Unido. Ele recebeu documentos específicos e sigilosos sobre as relações comerciais com esses 3 países. 5 minutos depois, ele reencaminhou todos esses documentos para o Epstein, né? Em dezembro, ou seja, um mês depois, ele mandou um outro e-mail para o Epstein falando de investimentos que ele tinha tido acesso sobre a reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão, com recursos do exército britânico, e que ele passou esses documentos e essas informações para que o Epstein pudesse fazer uso dessas informações, oferecendo como oportunidade de negócio, ou ele mesmo aproveitasse. Em fevereiro do ano seguinte, mais uma vez, o que ele fez? Ele tinha participado como representante do governo de uma visita de uma empresa de fundo de capital privado, pegou informações, tinha detalhes e, novamente, ele mandou para o Epstein, né? O Epstein e ele tinham relações muito próximas. Ele participava das festas. No inquérito aparecem fotos dele com uma jovem no chão, ele sobre ela. E essa é a imagem que faz parte do inquérito, né? Que é bastante constrangedora para a família real e para as vítimas. No caso, o governo norte-americano tem censurado a imagem das mulheres envolvidas, justamente para que elas não passem por mais exposição do que já passaram até agora. E o Andrew, ele tinha essa relação muito forte. E ele já tinha criado um problema anterior para a família real ligado à questão do Epstein, né? Em 2022, ele fechou um acordo extrajudicial com Virginia Giuffre. Virginia Giuffre era uma jovem, essa moça era uma jovem que ela trabalhava para o Epstein como recepcionista, hostess, quando jovem, né? E ela foi acusada, né, de que Andrew teria abusado sexualmente dela durante as estadias que ele tinha no resort do Epstein. E eles foi uma longa batalha judicial, houve o acordo. Posteriormente, em 2022, posteriormente ela se suicidou, ela mudou para a Austrália e se suicidou diante de tudo que aconteceu, toda essa exposição que ela passou. E isso tudo gerou essa situação que levou ao afastamento. Primeiro, ele perdeu o título de príncipe.
Segundo, o Charles retirou uma série de benefícios e assistências que Andrew possuía, né? Justamente por conta dessa questão que levou muito desgaste para a família real ao longo desse período. Agora, Fred, diante de tudo isso que você trouxe para a gente, combinando com essa prisão, né, do ex-príncipe Andrew nessa quinta-feira, como que esses fatos, de certa forma, podem afetar a imagem internacional da monarquia britânica, hein? A ideia, por isso que Charles está se mantendo distante, né? Nem equidistante, ele está se mantendo distante e colaborando. Tanto é que eu falei que assim, há uma possibilidade até de que peça mandatos de busca no Palácio de Windsor. E ele já sinalizou que ele vai colaborar com isso. Então a ideia é que não haja. E eles estão trabalhando muito para colocar isso como uma questão pessoal de Andrew e das relações de Andrew com isso, né? Internacionalmente, contribui também para essa blindagem o fato de como isso está sendo conduzido nos Estados Unidos e como está sendo conduzido no Reino Unido. No Reino Unido, o irmão do rei foi preso, né? Foi chamado para fazer depoimentos e ele foi liberado numa situação chamada de liberdade para investigação. Ele está livre, mas ele não quer dizer que ele está disponível, que não possa voltar a ser preso. Nesse caso lá foi considerado isso e não por fiança, porque eles avaliaram que não há ainda o suficiente para que ele tenha uma prisão ou uma sanção mais dura. Mas eles estão investigando. Agora, nos Estados Unidos, o caso Epstein, ele está passando por o que a imprensa local está chamando de blindagem. A procuradora-geral Pam Bondi, ela várias vezes foi a público, né? Primeiro, a blindagem justamente por conta dos vídeos em que aparece o Donald Trump. Então, não houve até agora, apesar da divulgação dos documentos, não há nenhuma repressão, busca. As pessoas, a parceira do Jeffrey Epstein, ela está presa, né? Mas também tem uma série de teorias da conspiração de que ela receberia favorecimentos dentro da prisão, etc. Então é uma situação bastante complicada. E o governo americano não prendeu mais ninguém, não tem avançado na exposição, nem na busca de mais detalhamento da relação do Epstein com essas outras pessoas.